Imagine acordar uma manhã com o mundo transformado em um pesadelo. Criaturas vagam pelas ruas, a escuridão cobre o céu e o terror toma conta de cada alma. Mas esta não é uma cena de um filme de terror. É uma profecia do livro do Apocalipse, que se desenrola diante dos nossos olhos. Você sabia que muitos acreditam que estamos testemunhando os sinais do fim dos tempos agora? Dos conflitos globais à turbulência econômica, tudo parece ecoar esses antigos avisos. Mas em meio ao caos, há esperança. Jesus promete estar conosco em tudo, guiando-nos e abençoando-nos, mesmo nos momentos mais sombrios. Então, você está pronto para explorar o que essas profecias significam para você? Fique ligado. Inscreva-se e conte-nos nos comentários de onde você é e como Jesus impactou sua vida. Lembre-se, Jesus irá abençoá-lo e estará com você em cada passo do caminho. Imagine um momento gravado na quietude, uma pausa tão profunda que envolve o mundo como um sussurro suave antes de uma tempestade. Este é um lugar de tensão, uma respiração celestial, capturada vividamente na visão descrita em Apocalipse 7:1-3. Aqui, 4 anjos estão nos cantos da terra, contendo os ventos ferozes do julgamento. Estes ventos da ira divina estão preparados para libertar o caos e purificar a criação, mas são contidos, mesmo que apenas por um momento. Esta pausa serve como um interlúdio crucial, um ato divino de misericórdia e um símbolo urgente da calma antes do acerto de contas final. O conceito dos 4 ventos é rico em simbolismo bíblico, representando forças de julgamento divino, agitação global e agitação espiritual. Esta imagem aparece nas Escrituras, como visto em Jeremias 49:36 e Daniel 7:2-3, com os ventos frequentemente associados a mudanças radicais, convulsões e a promulgação do plano soberano de Deus sobre a terra. Os 4 anjos do Apocalipse têm a tarefa de manter essas forças elementais sob controle, evitando que a terra, o mar e as árvores sejam prejudicadas, o que transmite uma mensagem teológica significativa: a autoridade suprema de Deus e a precisão do seu tempo divino. Mergulhe mais fundo no simbolismo e você verá que esses anjos não são meros espectadores neste ato cósmico. Eles são os instrumentos da vontade de Deus, incorporando o seu poder para conter os ventos. Representam o controle sobre o caos, a garantia de que, mesmo na aproximação do julgamento iminente, Deus permanece no comando. É um lembrete comovente de que a paciência divina precede o julgamento, ecoando um tema consistente ao longo da história bíblica: o desejo duradouro de Deus de proporcionar uma oportunidade para o arrependimento e a salvação. Esta contenção dos ventos, esta pausa antes da destruição, responde a uma questão crucial: por que é que Deus atrasa o seu julgamento? A resposta está na medida protetora e redentora que ele estende ao seu povo. Conforme explicado nos versículos subsequentes de Apocalipse 7, esta parada momentânea tem como objetivo selar os servos de Deus em suas testas. Este selamento significa propriedade e proteção divina, uma reminiscência do sangue nos batentes das portas durante a Páscoa no Êxodo, uma marca daqueles que pertencem a Deus e estão sob sua proteção divina. O que torna esta pausa profunda e temporária é a dicotomia entre a misericórdia divina e a justiça iminente. As ações de Deus não são motivadas por prazos humanos ou impaciência. Em vez disso, são manifestações intrincadamente cronometradas de sua justiça e compaixão. O selamento de seus servos ilustra que Deus não deseja que ninguém pereça, mas mostra paciência, oferecendo tempo para que seus escolhidos sejam marcados, protegidos e para que tantos quanto possível sejam atraídos para seu lado. Este selamento é uma prova do seu compromisso fiel. Ele conhece os seus, e eles serão preservados em meio à tribulação que está por vir. Embora seja um adiamento, não é permanente. Os ventos são controlados, mas apenas até o momento determinado. A narrativa do Apocalipse sugere um movimento da profecia ao cumprimento. A certeza da liberação dos ventos está implícita.
Os anjos estão apenas esperando, prontos, sintonizados com o sinal divino, que desencadeará os eventos tumultuados destinados a acontecer. Este momento transitório de quietude é um chamado à vigilância e à prontidão, um despertar espiritual para aqueles que devem discernir os sinais, preparar os seus corações e comprometer-se com um caminho que se alinhe com a orientação divina. À medida que os espectadores consideram o momento inevitável em que esses ventos serão finalmente desencadeados, há aqui uma implicação subjacente para a preparação espiritual. Esta pausa convida à reflexão sobre o estado da fé e a prontidão para resistir aos ventos da mudança. Incentiva um exame íntimo de onde realmente reside a lealdade de alguém e se o selo de Deus marca sua vida. A trégua temporária desafia os crentes a avaliarem as suas convicções espirituais e a procurarem consolo na segurança proporcionada pela promessa divina. Neste interlúdio narrativo completo entre julgamento e misericórdia, o capítulo do Apocalipse enfatiza uma verdade fundamental sobre a soberania e o amor divinos. A contenção dos ventos mostra que os planos de Deus são meticulosamente orquestrados, servindo ao seu propósito final, enquanto preservam o seu povo em meio ao drama que se desenrola. É uma coreografia divina de paciência entrelaçada com uma urgência profunda. Uma pausa que convida a humanidade a testemunhar a graça de Deus em ação, antes do cumprimento deslumbrante do seu plano eterno. Imagine um momento em que a barreira invisível que retém o caos no mundo começa a desaparecer, permitindo que os ventos da turbulência varram o globo. Este é o cerne da profecia ligada à remoção da restrição de Deus, um fenômeno cujos sinais precursores começamos a testemunhar no mundo de hoje. O conceito de remoção da restrição, conforme ilustrado em 2 Tessalonicenses 2, 6, 7, Apocalipse 8, 5 e Isaías 11, 15, descreve a retirada do controle divino que mantém a ordem espiritual e moral na sociedade. As Escrituras sugerem que, uma vez suspensa essa restrição divina, segue-se uma reação em cadeia de caos, divisão e confusão. Estes eventos em cascata estão ligados aos ventos libertados pelos anjos de Deus, representando não apenas ventos literais, mas poderosas, forças de mudança e convulsão. Em 2 Tessalonicenses 2, 6, 7, o apóstolo Paulo fala de uma força misteriosa que impede a manifestação do homem da iniquidade. Esta passagem sugere que uma força invisível está atualmente em ação, mantendo uma aparência de ordem em meio ao caos inerente à humanidade. O conceito de restrição neste contexto pode ser considerado como a misericórdia de Deus e o seu espírito dentro do mundo, evitando o colapso total e sustentando alguma base moral, mesmo quando a sociedade se aproxima do caos moral e espiritual. O atual aumento dos conflitos globais, com tensões crescentes e desintegração social, serve como um lembrete claro do que pode acontecer quando esta restrição for finalmente removida. Apocalipse 8:5 fala sobre o anjo pegando o incensário cheio de fogo do altar e lançando-o sobre a terra, causando trovões, relâmpagos e um terremoto. Estas imagens vívidas descrevem um cenário em que as forças celestes começam a agir na terra. É um retrato dramático da liberação do julgamento divino. O incensário, uma vez usado para a oração, torna-se o catalisador do caos, simbolizando a mudança da restrição para a ação, da paciência comedida para a retribuição divina. Os ventos que os anjos retiveram são desencadeados, sinalizando não apenas tempestades físicas, mas também metafóricas, guerras, colapso social e desolação espiritual. Isaías 11:15 acrescenta outra dimensão ao pintar um quadro da mão de Deus sendo removida para que os ventos soprem e os mares se abram. Aqui, os ventos simbolizam o julgamento e o poder de Deus. Eles desenraizam e dividem, simbolizando a ruptura na ordem natural e espiritual. À medida que Deus retira a sua mão protetora, a barreira entre a estabilidade e o caos é removida, permitindo que antigas profecias se desenrolem numa turbulência sem precedentes. Vivemos numa época em que a confusão e a divisão parecem aumentar diariamente.
Desde conflitos geopolíticos a desastres naturais sem precedentes, estes acontecimentos sugerem os primeiros tremores de um movimento profético mais vasto. A remoção das restrições corresponde a um declínio moral que sugere as profundas verdades espirituais com as quais o nosso mundo se debate. Vemos evidências na nossa vida cotidiana na erosão dos valores morais, no aumento do materialismo e na normalização de comportamentos antes vistos como extremos. Esta mudança gradual, mas perceptível, alinha-se com a profecia, sugerindo que os ventos estão de facto a começar a soprar mais ferozmente. À medida que ligamos estas profecias ao nosso contexto contemporâneo, surgem questões. Serão as guerras, os desastres e a desintegração moral os ventos tangíveis do julgamento que varrem as nações? Estamos testemunhando o levantamento do véu, revelando o que está por baixo quando a paciência divina diminui. Se estes são os ventos avisados na profecia bíblica, o que isso significa para o nosso mundo hoje? Os sinais da suspensão da restrição divina não devem apenas ser lidos, mas percebidos pela alma perspicaz. Esta consciência é crucial para compreender o nosso papel nesta linha do tempo profética. É um toque de clarim que exorta a vigilância espiritual, lembrando-nos da necessidade de nos fundamentarmos na fé e na verdade. Neste cenário de desenrolar, onde o caos espiritual se alinha com a profecia, os crentes são chamados a manterem-se firmes nas suas convicções, garantindo que as suas vidas permaneçam enraizadas apesar da tempestade. Desta vez, não se trata apenas de reconhecer os ventos, mas de responder a eles com resiliência espiritual e dedicação renovada. A suspensão da restrição de Deus e a subsequente liberação dos ventos é um mecanismo através do qual a profecia se torna realidade. Encoraja a introspecção, levando os indivíduos e as comunidades a refletirem sobre o seu alinhamento com a vontade divina. À medida que os limites da restrição enfraquecem, inspira um regresso às verdades fundamentais e apela à unidade no meio da divergência tempestuosa. Na preparação para estes ventos proféticos, a consciência e a prontidão são nossos aliados. Conhecer as verdades tecidas nesses textos antigos nos equipa com um roteiro através do caos. Os crentes são encorajados a procurar força através da oração, da comunidade e do estudo contínuo das Escrituras, transformando o que pode parecer uma tempestade, que se aproxima numa oportunidade para aprofundar a fé e a compreensão. Este capítulo da narrativa divina revela onde estamos hoje, e como a consciência e a ação são cruciais à medida que os ventos começam a soprar com força implacável. Imagine por um momento a paisagem do nosso mundo hoje, um lugar onde a incerteza paira como uma névoa palpável, onde os ventos da mudança sopram com velocidade crescente, aparentemente incontroláveis e cheios de intenção. À medida que você levanta o olhar da rotina diária e perscruta esse horizonte de caos, há uma sensação inegável de que algo profundo está acontecendo. Mas serão essas perturbações aleatórias ou o cumprimento de antigas profecias? A Bíblia, com as suas camadas de significado complexas e por vezes assustadoras, oferece insights que atravessam o ruído dos acontecimentos atuais, iluminando o caminho que temos diante de nós. No livro do Apocalipse, João fala de cavaleiros que cavalgam para executar o julgamento divino, e em Mateus, Jesus prediz guerras, fomes e terremotos como o princípio das dores de parto, Mateus 24, 6, 8. Estes ventos proféticos são os arautos do que está por vir, sugerindo que a turbulência de hoje faz parte de uma estrutura mais ampla, concebida para despertar os espiritualmente sintonizados. Considere os ventos da guerra. Historicamente, as guerras têm sido marcadores de mudanças profundas e o atual clima geopolítico está repleto de tensões que ecoam as advertências bíblicas. Os países estão no limite, armados com capacidades devastadoras que provocam uma inalação coletiva do sopro global. O tumulto caótico das nações, conforme predito em Isaías 17:13, reflete os clamores por poder e domínio que testemunhamos em manchete após manchete. É mais do que manobra política,
É o espírito de conflito que corre nas veias da nossa sociedade global. Depois, há os ventos da peste. No Apocalipse, o cavalo amarelo simboliza a morte, com pragas e pestilências. Em seu rastro, Apocalipse 6:8. Nos últimos tempos, o mundo tem enfrentado ondas de doenças e enfermidades, causando perturbações, medo e uma reavaliação daquilo que antes considerávamos seguro. Estes não são apenas fenômenos médicos, mas podem ser vistos como sussurros de um texto antigo que nos lembra da vulnerabilidade e da natureza efêmera das construções humanas. Cada onda pandêmica nos convida a lembrar as lições das Escrituras, como provações que nos refinam e nos aproximam da busca pela intervenção divina. Finalmente, os ventos da decepção fala de uma ameaça mais subtil, que se infiltra na própria essência do nosso discernimento. Num mundo inundado de informação, a verdade torna-se um bem escasso. A decepção tem muitas faces: tecnológica, ideológica, espiritual, e o seu alcance insidioso confunde até os astutos. Os falsos profetas do nosso tempo, conforme avisado em Mateus, atraem os insuspeitados para longe das verdades fundamentais. Esta confusão espiritual não é apenas um subproduto da era moderna, mas uma distorção deliberada que nada nas correntes de uma profecia em desenvolvimento. Estas forças, guerra, peste e engano, não são eventos isolados num mundo caótico, mas estão interligadas e são indicativas da orquestração divina. Eles ecoam os esquemas dos poderes terrenos, mas são sustentados por dinâmicas espirituais invisíveis, à medida que a restrição antes mantida por Deus é gradualmente levantada. Cada conflito estrondoso, cada onda de doença, cada instância de falsidade manipulativa serve como um trampolim para uma maior realização da profecia. Ao lutar contra estes ventos turbulentos, a humanidade enfrenta uma escolha difícil: continuar a navegar através da tempestade utilizando apenas a sabedoria humana, ou voltar-se para a orientação e compreensão divinas. É um chamado não apenas para estudiosos proféticos remotos, mas para cada indivíduo, exortando-nos a reconhecer esses sinais e a nos envolvermos com eles de forma significativa. Com base na exploração das restrições levantadas no capítulo anterior, encontramos uma nova urgência na mensagem deste capítulo, uma compreensão de que o que vivenciamos não é apenas a conclusão das Escrituras, mas um convite para participar de um despertar espiritual. À medida que estes ventos se tornam mais violentos, alinhando-se com a profecia bíblica, eles desafiam as nossas percepções de estabilidade, incentivando uma busca mais profunda pela verdade. Um vislumbre do tema do capítulo seguinte de encontrar abrigo na proteção divina encoraja a esperança, perguntando mais uma vez se estamos escolhendo o caminho visivelmente alinhado com as advertências bíblicas. Estamos reconhecendo os ventos enquanto eles sopram? Ou estamos nos preparando firmes na fé, certos de que, embora esses ventos desafiem nossos espíritos, eles também nos empurram para uma clareza de propósito mais profunda? Ao compreender estes ventos ainda não como sinais de desespero, mas antes como apelos à prontidão espiritual, encontramos a esperança que nos liga à segurança divina, uma esperança que ressoa tanto com a vitória final do Apocalipse como com a nossa busca diária pela paz no meio da tempestade. Ao manter esta perspectiva, começamos a decifrar o desconcertante conjunto de sinais com a certeza de que as promessas divinas permanecem firmes, mesmo quando o mundo parece estar girando descontroladamente fora de controle. À medida que os ecos dos capítulos anteriores ressoam com tons sinistros de guerra, peste e engano, nossa jornada agora se transforma em um capítulo de resiliência e promessa divina, selado para proteção, permanecendo firme quando os ventos furiosos. Imagine a intensidade inegável de uma tempestade que se aproxima com ventos violentos que ameaçam arrancar tudo em seu caminho. Você se encontra nesta tempestade, mas em vez de desespero, uma paz e uma força extraordinárias o envolvem. Este capítulo revela a certeza reconfortante de que, em meio ao caos, o selo de Deus serve como um farol de proteção para o seu povo. O livro do Apocalipse
fonte de mistério e revelação, pinta imagens vívidas de eventos cósmicos entrelaçados com propósitos divinos. Apocalipse 7:3 nos apresenta uma imagem de anjos contendo os ventos da destruição, aguardando o selamento dos servos fiéis de Deus. Este versículo traz profunda esperança, significando uma pausa celestial antes que o julgamento se desenrole sobre a terra. O selo marcado nos servos de Deus representa mais do que mero simbolismo. É uma marca eterna de propriedade divina e uma promessa de que aqueles marcados resistirão aos fortes vendavais que virão. Para compreender o peso deste selo, devemos contextualizá-lo nas promessas espirituais tecidas nas Escrituras. Efésios. Salmo 13 descreve os crentes como tendo sido selados com o Espírito Santo, prometido ao ouvirem e crerem no Evangelho da salvação. Este selamento é um ato íntimo, uma salvaguarda divina, que garante que nenhum poder possa romper o vínculo entre Deus e seus filhos. É um depósito, uma garantia do que está por vir, infundindo nos crentes uma confiança inabalável. Considere o Salmo 91, muitas vezes apreciado como um hino de proteção e conforto divinos. Os versículos 4 e 7 capturam a essência desta garantia dizendo: Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas você encontrará refúgio. A sua fidelidade será o seu escudo e muralha. Estas palavras surgem com imagens vívidas do abraço protetor de Deus. Aqui, a fé é retratada como um escudo formidável, não frágil, suscetível de quebrar sob pressão, mas robusto, o suficiente para resistir às flechas e às pragas que ameaçam de todos os lados. Os selados por Deus estão envolvidos nesta promessa, preparados para enfrentar qualquer tempestade que se aproxime. Numa sociedade cada vez mais caracterizada pela confusão e pela turbulência, permanecer firme torna-se uma escolha ativa. O selo de Deus nos chama à firmeza. Ela nos convida a nos firmarmos na verdade e na retidão em meio ao caos turbulento. Em momentos de dúvida, é este selo que nos lembra a nossa verdadeira identidade, ancorada na verdade divina, não influenciada por ventos enganadores. Mas como manifestamos de forma tangível esse selo espiritual em nossa vida diária? Começa cultivando um relacionamento com Deus por meio de oração fervorosa e meditação em sua palavra. Esta relação aprofunda a nossa confiança nas suas promessas, lembrando-nos que as ameaças que enfrentamos são temporais, enquanto a sua proteção é eterna. O envolvimento com as Escrituras oferece sustento espiritual, um mapa que nos guia através do labirinto dos desafios da vida. Além disso, o selo incentiva a força comunitária, exortando os crentes a unirem-se na fé e a apoiarem-se uns aos outros. Em meio aos ventos tumultuosos, permanecer juntos fortalece os corações individuais e sustenta a esperança coletiva. A história dos primeiros cristãos que enfrentaram perseguição sob o domínio romano ecoa este sentimento, apresentando comunidades que prosperaram sob a garantia do selo de Deus, apesar das ameaças mundanas. Através de provações, tribulações e derrotas aparentes, o selo evidencia o amor infalível e o triunfo final de Deus. É um lembrete de que os ventos, por mais formidáveis que sejam, não podem nos separar do seu amor. Em tempos onde a instabilidade parece implacável, somos chamados à resiliência, encarnando a coragem para enfrentar as adversidades espirituais, confiantes de que a nossa vitória está assegurada em Cristo. Este capítulo, carregado com a promessa da proteção duradoura de Deus, prepara-nos para as percepções subsequentes que abordam os desafios e triunfos futuros que estão além dos ventos. Hoje, abraçamos o selo como nosso baluarte, comprometendo-nos a permanecer firmes com a plena consciência de que estamos sob proteção divina, aguardando o dia em que a tempestade passe e amanheça.